Olá, você que acompanha as mensagens do Ministério Compartilhando. É uma alegria estar aqui novamente para compartilhar um momento precioso de estudo e reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos explorar juntos a segunda carta de Pedro. Lembre-se, essa jornada é ainda mais enriquecedora quando contamos com a sua participação nos comentários. Compartilhe suas reflexões, perguntas e testemunhos. Mal posso esperar para trocar ideias com vocês. E aproveite para deixar o seu like nesta mensagem. Logo depois da vinheta, vamos mergulhar nessa incrível jornada de aprendizado e inspiração. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Estamos aqui mais uma vez para que possamos conversar a respeito de um livro da Bíblia. Desta vez, em mensagem única, nós vamos conversar a respeito de 2 Pedro. Mas só será conversa se você participar através do espaço de comentários. Registre ali as suas observações a respeito desta mensagem, o seu testemunho, algo novo que aprendeu por aqui e, claro, as suas perguntas. Então, logo permita o Senhor, eu vou responder para que a nossa conversa a respeito de 2 Pedro fique de fato completa. Esta carta fornece instruções e exortações do apóstolo Pedro à medida que ele se aproxima do final da sua vida. Capítulo 1, versículo 1 e também os versículos de 12 a 15. De acordo com uma tradição antiga da igreja, Pedro foi martirizado em Roma durante o governo de Nero ainda. Se essa tradição ela é confiável, então a morte de Pedro ocorreu antes de 68 d.C., que foi quando Nero morreu. Pedro pode ter escrito essa segunda carta por volta do ano 65 d.C. Na descrição do vídeo no YouTube há um link com uma pesquisa no blog de mensagens escritas que eu compartilho via portal evangélico Compartilhando na Web, a respeito de cada porção, de 1ª e de 2 Pedro. Aliás, as mensagens sobre 2 Pedro ainda estão sendo divulgadas e você pode acompanhar as mensagens pelo blog ou até mesmo pelas redes sociais que o Ministério Compartilhando participa nas quintas-feiras. Permitindo o Senhor, a última mensagem será divulgada no dia 14 de dezembro de 2023. Os estudiosos conservadores normalmente sustentam que Pedro escreveu as 2 epístolas que são atribuídas a ele. Há referências em 2 Pedro que indicam a autoria de Pedro. O autor se identifica como Simão Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele alega ter estado com Cristo no Monte da Transfiguração, capítulo 1, versículos de 16 a 18. E ele tinha escrito uma carta anterior às pessoas a quem 2 Pedro é dirigida, capítulo 3, versículo 1. Além disso, ele usa várias palavras e frases semelhantes às encontradas em 1 Pedro. Esse fator aponta Pedro como o autor de ambas as cartas. Para mais detalhes a respeito do contexto histórico desta carta, além da questão de perseguição aos cristãos que citei por aqui, que estava crescendo depois do incêndio de Roma, e também para mais detalhes a respeito da pessoa de Pedro, eu recomendo as mensagens sobre Atos dos Apóstolos que fazem parte desta sequência do nosso estudo devocional dos livros da Bíblia. Na descrição do vídeo no YouTube você vai encontrar os links para acessar as 2 mensagens a respeito de Atos dos Apóstolos. Na primeira vai ter mais detalhes a respeito do contexto histórico e na segunda há mais detalhes sobre a pessoa de Pedro. Enquanto 1 Pedro estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo, 2 Pedro adverte os cristãos contra os falsos mestres que estão dentro da comunhão e que isso levaria a uma apostasia. A fidelidade à doutrina apostólica é a principal preocupação. 2 Pedro capítulo 1, versículos de 12 a 16 e capítulo 3, versículos 1 e 2 e também versículos de 15 a 16. Os falsos mestres apareceriam, diz a carta, e eles já estariam até mesmo em cena, capítulo 2, versículos de 12 a 22. Eles negam o Senhor, exibem um estilo de vida sensual, estão destinados à destruição realmente. Eles até ridicularizam a volta do Senhor.
Essas características que podemos ver também em nossos dias por conta da influência do mundo dentro da igreja, se enquadram naqueles dias na heresia gnóstica, que se desenvolveu mais completamente no segundo século, mas as raízes foram fixadas desde o primeiro. E esse exemplo envolvendo o gnosticismo no meio do cristianismo nascente pode servir para comparar situações parecidas de pregadores em nossos dias que, ainda que falem algumas coisas certas, na verdade estão se afastando do testemunho ou até mesmo com uma pregação que não encontra eco realmente na Bíblia. Pedro, evidentemente, tem uma comunidade específica em mente. O capítulo 3, o versículo 15, fala a respeito disso. E se for a mesma comunidade referida em 1 Pedro 3,1, então essa carta é destinada aos cristãos em algum lugar da Ásia Menor. Deixa eu aproveitar para te fazer um convite. Faça sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando, aqui no YouTube, se você ainda não fez, é claro. E ative as notificações lá no sininho para que o YouTube possa enviar informações sobre novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. Você não precisa ter um canal no YouTube para se inscrever no nosso canal. Basta ter uma conta Google e assim você poderá interagir com o nosso conteúdo, com curtidas, comentários e essas coisas todas. E isso, claro, ajuda o nosso canal a chamar mais a atenção do YouTube, podendo permitir que ele seja recomendado para mais pessoas que buscam conteúdo como esse que nós divulgamos por aqui. A carta de 2 Pedro começa com o tema de cultivar a maturidade cristã, capítulo 1, versículos 2 a 11, e segue no capítulo 3, versículos de 14 a 18. O conhecimento em 2 Pedro é mais uma percepção intelectual mesmo, é uma experiência de Deus através de Cristo que resulta em transformação moral, capítulo 1, versículos 2 e 3 e capítulo 2, versículo 20. Esse é o verdadeiro conhecimento, a gnose realmente, que combate a influência do gnosticismo herético. As bases para tal conhecimento estão nas Escrituras, que são chamadas de profecias, capítulo 1, versículos de 19 a 21. E a doutrina apostólica também é base, capítulo 3, versículos 1 e 2 e versículos de 15 a 16. O capítulo 2 fornece uma descrição mais longa a respeito da advertência contra os falsos mestres. Aparentemente, em algum momento, eles tinham escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 20. Mais uma vez, a Bíblia contraria a tese que muitos defendem de que quem experimentou verdadeiramente a salvação não deixa o caminho certo. A Bíblia diz que é sim possível isso acontecer, por mais ilógico que possa parecer. Mas eu não confio na lógica humana, porque essa foi pelo caminho que cedeu à tentação, que desembocou no pecado. Eu prefiro o que a Bíblia realmente revela. O último capítulo de 2 Pedro enfatiza a segunda vinda de Cristo, objeto de ataque de zombadores, e explica por que essa esperança ainda não foi realizada. Também garante o cumprimento da promessa da volta do Senhor e ensina que a sua expectativa deveria motivar os cristãos a um comportamento piedoso. É um chamado para todos nós, que possamos pregar e testemunhar a verdade da palavra do Senhor num mundo que até quer as coisas boas, mas quer mesmo o que parece mais agradável. No Senhor, temos o chamado para abrir mão do que nos parece certo e agradável para experimentar o melhor da parte do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.